A paz do Senhor Jesus a todos. Deus é bom. É importante congregar? Deve um cristão congregar? E aonde ele deve congregar? Bom, para nós compreendermos isso, nós primeiro temos que entender o que é congregar. Congregar significa ajuntar, reunir. Quando o povo congrega, o povo se reúne. Congregar é algo que muitas pessoas têm dúvida. Será que se deve congregar? Algumas pessoas usam Hebreus 10, 25 para dizer que o cristão ele é obrigado a congregar. Vamos ver o que diz Hebreus 10, 25. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha o que diz o texto. Não abandonando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O texto ele é bem claro. Não abandone a nossa congregação. Mas que congregação é essa? Será essa congregação que as pessoas hoje em dia congregam? O que será que o texto está querendo dizer? O texto ele é bem claro. Havia, no primeiro século, várias comunidades. E a carta é escrita aos Hebreus. Então, tinha uma comunidade ali que eram do Senhor. Essa comunidade ela não tinha uma formalidade como tem hoje. CNPJ e documentação. Eram pessoas em Cristo que se reuniam, pessoas que reconheciam que Cristo é o Messias, pessoas que tinham aberto mão, pessoas que abriram mão de suas vidas para viver Cristo, mergulharam na presença de Cristo, pessoas que procuravam ter uma vida nova em Cristo. Essas pessoas se reuniam. E aí era a igreja de Cristo. E o autor ele diz para não abandonar esse povo, não deixe de se reunir com esse povo, né? E ele vai dizer, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Então, alguns estavam deixando de se reunir. Só que note, em nenhum momento o texto está dizendo que quem deixava de se reunir perdia a salvação. A Bíblia diz que tem um homem chamado Filipe e ele batiza um eunuco. E esse eunuco ele congrega onde depois? Em nenhum momento nós vamos ver que congregar é requisito para a salvação. Em nenhum momento nós vemos isso. Aonde congregou aquele ladrão da cruz que Jesus disse, em verdade te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso? Aonde aquele homem congregou? Aonde ele ceiou? Aonde ele dizimou? Aonde ele batizou? Então, a salvação é pela graça de Cristo. Só que o texto de Hebreus, ele mostra uma importância de congregar. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. E aí o que acontece? Ele vai dizer, no versículo anterior, 24, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então ele diz para considerar uns aos outros e um ao outro se estimular a boas obras. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então ele está dizendo que aqueles irmãos tinham que estar se estimulando ao amor e a boas obras. Só que muitas pessoas
tem se utilizado desse versículo para afirmar o seguinte, que a pessoa deve congregar. Só que às vezes ela reúne sim em um local, mas ela não tem amor com seus irmãos. Existe coisas que um não aceita e ficam de debate e evitam, mas guardam aquilo no coração. Então, o que vai adiantar congregar num ambiente quando ele não está saudável? Né? Alguém vai dizer, não, mas não existe igreja perfeita. Eu falo para você que existe. Só que essa igreja perfeita, ela não é uma organização, ela não é uma instituição, não tem uma placa igreja tal, não é isso. O Evangelho de Cristo, ele apresenta um reino de Deus, o reino de Deus. Um reino que é de Deus. Ele apresenta um reino que é espiritual, ele não apresenta um reino humano. Alguém pode pensar, mas então tu tá me dizendo que eu não devo congregar na igreja? Não é isso. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando se tem Cristo, você automaticamente já está na igreja. Você já está na igreja que a Bíblia afirma ser igreja. Jesus ele afirma para Pedro, eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é várias igrejas, é a igreja dele. É a igreja do Senhor Jesus. Jesus é o pastor, é o cabeça. Não são homens. Os homens que são pastores, eles têm a função de conduzir o povo, de auxiliar o povo. Não de ser um pastor que o que ele diz vai ter que prevalecer independente de qualquer coisa. Não. O pastor de fato é Cristo que vai conduzindo as pessoas. Tem pessoas que começam a caminhada em Cristo, vai para uma denominação, termina o prazo, vai para outra. Aí o próprio Deus encaminha ela para missões, o próprio Deus encaminha ela para outra obra, porque a obra é de Deus, a igreja é espiritual, não é denominacional. Não é denominacional. As denominações se apropriam do nome de igreja para dizer para as pessoas que elas têm que ficar ali. Não, elas têm que congregar onde elas quiserem. Por que que denominação A não acaba e fica tudo B? Ou por que que a denominação B não acaba e fica todo mundo da A? Por que que não é só uma denominação? É porque existem governos humanos e algumas pessoas não concordam com o governo. Aí abre outro. Aí desse meio cresce, um grupo de pessoas não concorda com o governo. Sai. Alguém pode dizer, não, isso é multiplicação. Não, é uma divisão. Quando é multiplicação, é do mesmo. Denominação A expandiu, a denominação A, com a mesma visão, mesma doutrina, abre em outro bairro. Aí é multiplicação. Agora, a denominação A, ela sai pessoas dali e abre a denominação Y ou X ou B, já indica que há uma divergência doutrinária. E de onde vêm essas divergências? Vem porque o evangelho que é pregado não é o evangelho do reino de Deus. É um evangelho que é pregado um reino humano, que diz que as pessoas têm que se submeter umas às outras, porém, porque até aí dependendo do que a pessoa está se referindo, está certo, dependendo. Mas aí é onde pega. Eles dizem que tem que ter uma cobertura espiritual e tal, e ensinam por meio de rudimentos humanos. Muitas vezes não é guiado pelo Espírito. Quantas pessoas obedeceu pessoas achando que era Deus falando e lá na frente tiveram prejuízo, seja em relacionamento, em vida espiritual ou em decisões com relação a trabalho ou outra coisa. A igreja de Cristo é espiritual. E eu não estou dizendo aqui que as pessoas não devem ser submissas umas às outras. Não estou dizendo que não deve ser. Mas que submissão é essa? Porque quando a Bíblia diz sede submissos uns aos outros, não está dizendo que um pastor vai falar assim, engraxa o meu sapato aqui e o membro tem que engraxar.
Tira o meu sapato aqui, ele tem que tirar. Quando se diz que é ser submisso, é no sentido de coisas que não vai interferir a fé cristã. Pega essa cadeira aí para mim, por favor. Traz um copo d'água, por favor. É diferente de um pastor chegar e falar, ó, eu quero que você não trabalhe e vai ficar aqui na denominação e vai ficar atendendo as pessoas. E aí? Ah, mas se Deus estiver falando, se Deus estiver falando por meio do pastor, beleza. Mas e se for algo do pastor que por algum motivo Deus não tem isso para aquele homem, Deus quer que ele cresça no trabalho dele, porque Deus deixou o trabalho. Deus disse, do suor comerás o teu pão. Então Deus que deixou o trabalho. Tem pessoas que têm que trabalhar, mesmo sendo cristão. Quem que vai fazer as roupas? Quem que vai fazer os celulares? Quem que vai fazer as comidas? Quem que vai plantar? Quem que vai colher? Então, tem muita coisa que as pessoas, elas às vezes não analisam e vão falando. E o que isso tem a ver com congregar? Tem. Porque quando não se compreende que a igreja é espiritual, a visão da pessoa sobre congregar é restrita a um local. Jesus, ele falou para uma mulher de Samaria. João, capítulo 4. Olha o que Jesus disse. João, capítulo 4. 21. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então não era nem num lugar, nem no outro, mas era com a conduta pessoal que cada pessoa tem que ter diante de Deus. Ele vai dizer bem claro. Ele vai dizer no 22, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. 23, mas a hora vem, e agora é. Então ela viria, mas já tinha chegado. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros, não é os falsos, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Adorar Deus em espírito e em verdade não é ir para um local e cantar e ouvir uma palavra. Não. É quando ele coloca a palavra de Deus em prática, na sua conduta, na rua, no mercado, onde for. O reino de Deus, ele era chegado. Jesus falou, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas ele traz um evangelho de arrependimento. E aqueles que se arrependem e voltam para Cristo, eles fazem parte da igreja do Senhor, do corpo dele. Só que muitos não compreendem isso e dizem, não, isso não é igreja. Aí tem gente que vai falar, não, eu sei, igreja somos nós, mas a gente percebe pela fala e pelo comportamento que a pessoa não está recebendo, de fato, não está crendo. Jesus ele vai dizer, aonde 2 ou mais estiverem em meu nome, eu estaria presente. Se as pessoas estão no nome de Cristo, estão em verdade, como é que não é a igreja de Cristo? É sim. Só que para muitos a igreja ou é um prédio, ou é um local, ou se não é o prédio, ou se não é o local, ou se não é um salão, é um conjunto de pessoas na qual tem um que tem um cargo de pastor, outros cargos de liderança, tem oferta, tem dízimo, tem altar, tem toda aquela estrutura judaica, como era na época de Arão. A diferença é que não matam mais o animal. Vão dizer, Cristo é o Cordeiro vivo. Isso eles pregam verdade, porque Cristo é o Cordeiro vivo. Mas aquela estrutura de ter uma pessoa acima de todos, de só alguns poderem se chegar ao altar, de ter dízimo, ter oferta, ter ceia, ter batismo, toda a estrutura que é colocada ali, pelo menos no que diz altar, no que diz a cargos, sobre essas questões, não é que não seja a igreja de Cristo. Pode até ser, dependendo se eles estão em Cristo de fato. Mas o fato é que a igreja de Cristo ela é livre disso. Ela é livre. A igreja de Cristo ela é livre de toda essa questão. Na igreja de Jesus não existem cargos, existem funções, chamados, é diferente. É uma pessoa que tem mais sabedoria, porque tem mais vivência na fé, buscou mais, instrui os outros, pode ser um pastor, mas não é um cargo de pastor, não é que ele vai ter
um patamar, estar num patamar acima, como às vezes é ensinado. Então se apresentam muitas vezes um reino humano. E o que isso tem a ver com congregar? Tem, porque às vezes a pessoa está insatisfeita num local, mas ela não quer sair daquele local com medo da mão de Deus pesar, com medo de tipo, se ele sai da igreja, para onde ele vai? Congregar numa casa? Mas será que a pessoa está consciente que ali naquela casa, se estiver em Cristo, é a igreja mesmo de Cristo? Porque é a igreja de Cristo, é o povo de Deus, é o povo eleito, é a igreja. Não tem como ir contra as palavras de Jesus, porque ele falou que aonde 2 ou mais estiverem, ele estaria lá. Só que é necessário o povo se apossar, sair de onde está o engano e buscar Deus. Muitas denominações pregam a verdade. Deus criou o céu e a terra, é uma verdade. Jesus salva, é verdade. Jesus andou sobre as águas, multiplicou pães, ressuscitou Lázaro, curou cegos, curou leprosos. Então, é anunciado muitas verdades. Mas, nesse meio de verdades, eles vão colocando algumas coisas que não é verdades. Vão torcendo alguns versículos. Por quê? Porque falta, às vezes, um conhecimento. Apresentam um texto bíblico sem apresentar outros textos bíblicos do mesmo assunto. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Um exemplo para ficar bem de forma clara. Quando a gente vai para Romanos 13, olha o que diz o versículo 1 e 2. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. O 2. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então o texto ele é muito claro, dizendo que o ser humano tem que obedecer à autoridade. Preste atenção no versículo 2 aí. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Só que aí, quando a igreja primitiva cresce, o que acontece? Tem uma perseguição das autoridades em Jerusalém. E as autoridades perseguem os apóstolos. E Pedro é um dos que estava sendo perseguido. Pedro não se submete. E olha o que diz. Atos 5, 25. Então chegou alguém e lhes anunciou: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo em pé a ensinar o povo. Nisso foi o capitão com os guardas e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. 27. E tendo-os trazido, os apresentaram ao sinédrio. E o sumo sacerdote, presta atenção que isso aqui é uma autoridade, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos expressamente que não ensineis nesse nome? Eles estão querendo dizer o seguinte: a gente não falou para vocês não ensinar nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. No caso, está se referindo a Cristo. Olha o que Pedro disse. Respondendo, Pedro e os apóstolos disseram: importa antes obedecer a Deus que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Sim, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão de pecados. A Bíblia diz em Romanos 13:2 que aquele que resiste à autoridade resiste a Deus. Mas essas autoridades falaram para não se pregar sobre Jesus. E Pedro resistiu e disse: antes obedecer a Deus do que a homens. E é aí que está a questão. Muitos estão ensinando que se deve obedecer a uma autoridade independente de qualquer coisa. E não é assim. Pedro ele é bem claro quando ele diz: antes obedecer a Deus. Ou seja, o que estão pregando é de Deus, realmente? É vindo pelo Espírito Santo? É diferente quando um homem de Deus fala: se santifiquem. Aí a gente vê claramente que é de Deus. Mas nem sempre é pregado isso.
Então, onde a pessoa deve congregar? Visto tudo isso. Se ela não consegue exercer o amor ali, se ela não tem comunhão com os irmãos, ela tem que congregar num local onde ela sente paz. E se for fora de uma denominação, vale? Vale. O importante é ela ter Jesus, ela caminhar com Jesus. Vale? Diante de Deus vale tranquilamente. O importante é ela estar com Cristo, ela viver o amor de Cristo, ela pregar Cristo. Alguém pode dizer, não, mas fora da denominação não vale. Uai, uma denominação é diferente da outra justamente porque é um governo que um grupo de pessoas não aceita, aí abre outra, aí vai abrindo porque um não aceita. Porque se todos aceitassem um governo só, todos seriam uma denominação só. Mas é porque não é. São formas de se trabalhar diferente, são compreensões diferentes. E muitas vezes essas diferenças estão naquilo que colocam como crucial, como importante. E na verdade o importante é estar em Cristo. Olha o que diz em João 6, 28 e 29. João capítulo 6, versículo 28 e 29. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? 29. Jesus lhes respondeu, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então a obra de Deus é levar Jesus às pessoas. É que Cristo seja levado às pessoas. Qual é a obra de Deus? É levar Jesus às pessoas. É apresentar Cristo da forma certa. E Cristo não estava preocupado com o local onde a pessoa vai congregar. Cristo está preocupado com a mudança que a pessoa vai ter. A mudança no interior, de caráter, de ações, de atitudes. Não tem nada a ver com outras coisas. O foco é Cristo. Quem traz a vida é Jesus. Quem liberta as pessoas é Cristo. É quando se o Senhor Jesus ele é apresentado da forma certa, a libertação passa a ocorrer porque é por meio de Cristo, da pessoa de Cristo. E muitos têm se usado dessa liberdade para não congregar. Isso também não é bom. Não precisa congregar para ser salvo. Mas se tiver a pessoa congregando num ambiente saudável, é muito importante. Porque tem pessoas que estão engateando na fé e precisam ser instruídas. O lance é a pessoa ser instruída num local onde pregue a verdade na essência. Porque geralmente a pessoa que está começando na fé vai para um local e prega a verdade. Ó, Jesus salva. Concordo, porque é verdade. Mas aí diz, ó, se você andar de bermuda, ele não vai se agradar. Aí começa a mistura. Então é verdade e mentira. Verdade e engano. Se for para congregar num local desse, uma pessoa, ela provavelmente, lá na frente, vai virar um religioso, que fala de Jesus, mas que quando se apresenta um Cristo, que apresenta um reino de Deus, que não é físico, é espiritual, ela provavelmente não aceite. Porque ela diga que não é desse jeito, que na Bíblia não é assim, mas ela nem se aprofunda. Ela ouve daquilo que muitos falam por aí, né? Então, diante de todas essas questões, tem muitas outras coisas, mas diante desse sistema, diante essas coisas que nós vemos o congregar ele é importante, mas o lance é onde a pessoa vai congregar. Porque não adianta também ela congregar num canto e ela não ter amor, não ter comunhão. Tá ali por estar, porque a Bíblia diz que tem que congregar. É fachada. Deus não se agrada disso. Então ela tem que ouvir a verdade. E a verdade de Cristo é que não depende do local, mas depende da pessoa dele. Teve um avivamento que trouxe um grande impacto. Esse avivamento era o avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles. As reuniões começavam numa casa na rua Bonnie Bray. E ali não tinha placa, não era denominação, mas o Espírito de Deus, ele operou grandemente ali. E ali estava a igreja de Cristo. Ainda que muitos falam, não, mas era só numa casa, não é igreja. Não, era igreja sim. O que estão chamando de igreja, muitas vezes, é uma instituição, é um prédio, é um salão. Mas ali estava a igreja. Aqueles que são
Salvos aqueles que têm acesso ao reino de Deus, aqueles que estão mergulhados na pessoa de Cristo. Porque é Jesus que é o libertador, não são homens, mas é a pessoa de Cristo que é o libertador. É Jesus que salva, é Jesus que cura, é Jesus que liberta. Isso independe de placa, depende de denominação. O que as pessoas entendem que é igreja. Independe, porque a igreja de Cristo é espiritual. Quem está no reino de Deus já está na igreja. Independente se ele está na casa, se ele está numa calçada, onde ele estiver. Ele está em Cristo, ele já está na igreja. Ah, mas qual igreja você vai? Ele já está, como é que ele vai? Ele já está na igreja. Como eu posso dizer, eu vou no Brasil se eu estou no Brasil? Como eu posso ir no Brasil se eu já estou no Brasil? Se uma pessoa está em Cristo e está na igreja, como é que ela pode ir na igreja se ela já está na igreja? Então, igreja é espiritual, não é denominação. Mas nas denominações também existe a igreja de Cristo. Existe também o povo eleito. Só que muitas vezes está submisso a um estatuto, a um regimento, porque é uma organização humana que estão intitulando como igreja. E a igreja de Cristo não é isso. Então, onde deve congregar? Onde a pessoa venha sentir paz de espírito e onde ela não venha ser manipulada por homens, onde ela tenha liberdade em Cristo, de preferência num local onde se viva totalmente longe da lei de Moisés. Que Deus abençoe a todos. A paz.